Você já sentiu que quanto mais explicava, mais se perdia? Já se pegou tentando justificar sua dor para alguém que só parecia se alimentar dela? E já percebeu que, em vez de consolo, tudo o que recebia era um silêncio frio, seguido de manipulação? Estar em um relacionamento com um narcisista é como estar preso em um labirinto onde cada saída que você tenta é, na verdade, uma armadilha. Você grita, chora, se explica, mas nada parece suficiente, porque a verdade é que o narcisista não quer entendimento, ele quer controle. E é exatamente por isso que hoje eu vou te mostrar o que realmente o desarma: o silêncio. Mas não qualquer silêncio, não aquele que vem do medo ou da fuga, e sim o silêncio estratégico, o silêncio que comunica força, presença, domínio emocional, o silêncio que expõe a fragilidade de quem sempre se achou no controle. Neste vídeo, você vai entender por que certas atitudes silenciosas fazem o narcisista entrar em colapso interno. Você vai perceber que, às vezes, dizer nada é dizer tudo, e que o seu poder está, muitas vezes, em escolher o que você se recusa a responder. Então, se você já se cansou de viver no ciclo do abuso emocional, se quer retomar o controle da sua mente e da sua paz, fica comigo até o final deste vídeo. Hoje vou te apresentar 5 táticas de silêncio capazes de deixar um narcisista desesperado. Cada uma dessas 5 táticas irá abrir os seus olhos para uma realidade que talvez você ainda não tenha enxergado. E se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhum vídeo que possa transformar a forma como você se enxerga e como você lida com quem tenta te manipular. Deixe também o seu like, porque isso me mostra que esse tipo de vídeo está te ajudando. E também é dessa forma que a plataforma entende que este conteúdo é relevante, fazendo com que este vídeo alcance ainda mais pessoas, que, assim como você, precisam deste conhecimento capaz de fazer a diferença total na vida de quem necessita. Um conhecimento capaz de transformar vidas. E nos comentários, escreva a seguinte frase: a minha paz vale mais do que qualquer resposta. Escreva essa frase como um compromisso com você mesmo. Um lembrete de que o silêncio, quando bem usado, não é ausência. É presença consciente, é escolha, é força. Tática número 1, o silêncio do controle. Você já percebeu como o narcisista precisa da sua reação para continuar o jogo? Ele lança uma provocação sutil, faz um comentário cortante e insinua algo que atinge diretamente a sua autoestima. E então ele observa, espera, como um predador que estuda cada movimento da presa. Ele quer ver você se justificar, quer ver você se irritar, quer que você se sinta instável. Mas o que acontece quando você não reage? O primeiro tipo de silêncio que desmonta o narcisista é o silêncio do controle. É quando você escolhe não reagir emocionalmente. Você não rebate, você não tenta se explicar, você não devolve a provocação. Você apenas observa, calado, firme, consciente do que está acontecendo ali. Esse tipo de silêncio não vem da fraqueza. Ele vem da maturidade emocional. Ele vem da compreensão de que não é mais sua responsabilidade dançar a música que ele toca. E o mais interessante, o narcisista não sabe lidar com isso. Porque por trás da máscara de autoconfiança há um profundo medo de perder o controle sobre o outro. E quando você permanece em silêncio, você tira dele exatamente isso: o domínio sobre suas emoções. Pense agora em alguma situação onde você foi provocado. Você discutiu, gritou, tentou provar que estava certo. E o que aconteceu depois? O narcisista se desculpou ou usou sua reação como mais um argumento contra você? Agora imagine esse mesmo momento, mas desta vez você escuta, respira fundo
e responde com o silêncio, um olhar sereno, um virar de costas. Uma ausência de resposta que grita mais alto do que qualquer palavra. Isso é o silêncio do controle. E ele é profundamente desconcertante para o narcisista, porque você não está apenas calado, você está em paz. E essa paz, essa estabilidade, essa firmeza são coisas que o narcisista não sabe como enfrentar. E talvez você esteja se perguntando, mas não é perigoso ficar em silêncio diante de um narcisista? A resposta é, depende do contexto. Se você está em uma situação de risco físico, esse não é o momento de testar estratégias. Mas se você está num ambiente onde pode se proteger, emocional e psicologicamente, o silêncio estratégico pode ser sua melhor defesa. O silêncio do controle não é sobre vingança, é sobre sabedoria, é sobre recusar o convite para o caos, é sobre impor limites, não com gritos, mas com a sua ausência emocional. E quanto mais você pratica esse tipo de silêncio, mais você desenvolve sua inteligência emocional. Mais você se afasta do ciclo de manipulação. Mais você se aproxima de si mesmo. Tática número 2. O contato zero. Imagine por um momento que você desaparece do campo de visão emocional do narcisista, sem despedidas dramáticas, sem explicações, sem sinal de que você ainda está ali, disponível para ser manipulado, testado ou usado como combustível para o ego dele. Você simplesmente desaparece. Esse é o contato zero. E para o narcisista, ele não representa apenas silêncio, representa a morte simbólica da influência dele sobre você. O contato zero não é um jogo, é uma escolha radical por proteção, reconstrução e sobrevivência emocional. Mas antes de irmos mais fundo, responda com honestidade. Quantas vezes você tentou cortar o laço e voltou? Quantas vezes você bloqueou e depois desbloqueou? Quantas vezes você disse, agora chega? Mas uma mensagem ou ligação fez você voltar ao ciclo. O narcisista conta com isso. Ele conhece as suas brechas. Ele sabe onde tocar para que você sinta culpa, pena, confusão. Ele vai usar memórias, promessas, desculpas e até lágrimas se for preciso. Mas o contato zero é diferente de um afastamento comum. Ele é uma decisão interna profunda, sustentada por uma autoconsciência clara que insiste com razão em te dizer a seguinte frase: esse vínculo está me destruindo. Contato zero significa não responder mensagens, não atender ligações, não espionar redes sociais, não pedir notícias a conhecidos e não deixar portas entreabertas com esperança de mudança. Significa colocar-se no centro da sua própria cura. E por que isso deixa o narcisista desesperado? Porque o narcisista precisa ser visto, precisa de atenção, mesmo que venha em forma de raiva. Ele se alimenta da sua energia, positiva ou negativa. É como um vampiro emocional. Para ele, tudo que o conecta a você é suprimento narcisista. Quando você corta o acesso, quando você desaparece sem drama, sem explicações, sem chances de retorno, ele entra em um pânico silencioso, porque pela primeira vez ele não está mais no controle. E pior ainda, ele não sabe o que você está pensando. E essa ausência de informação é insuportável para alguém que vive da previsibilidade dos seus gatilhos. É insuportável para alguém que vive do controle. Talvez você pense, mas não é cruel desaparecer assim? E eu te respondo, não. Cruel é permanecer num ciclo onde sua identidade vai sendo apagada aos poucos. Cruel é acreditar que amor precisa doer para ser real. Cruel é aceitar menos do que você merece, por medo de ficar sozinho. O contato zero não é sobre ele, é sobre você. É sobre cortar o elo com aquilo que te paralisa, te cega, te cansa, coloca em xeque a sua moral e te esgota.
É sobre silenciar o barulho externo para ouvir finalmente sua própria voz. E não se engane, ele vai tentar voltar, vai testar novas estratégias. Vai surgir como quem mudou, amadureceu, se arrependeu. Mas quando você decide pelo contato zero, você não espera a mudança dele. Você se dedica à sua própria transformação. O contato zero é um silêncio que protege, um vazio que cura, uma parede invisível que, na verdade, é um espelho. Ele não vê mais você. E o que ele vê agora é apenas a ausência do que ele perdeu, o seu brilho, a sua paz, a sua presença. Tática número 3. A resposta calada. Às vezes, o que mais enfraquece um manipulador não é o grito, nem o confronto, nem o afastamento radical. É o momento em que você olha, compreende e não diz nada. É quando você sabe a verdade e não se explica. É quando você sente a ofensa, mas escolhe não devolver. Essa é a resposta calada. Uma resposta que não precisa de palavras para ser entendida, porque ela é dada com postura, com serenidade, com maturidade, com poder. Você já percebeu como o narcisista sempre quer o último argumento? Ele distorce os fatos, joga com insinuações, finge não entender o que você disse, muda de assunto quando é confrontado. E quando percebe que você está ganhando clareza, ele lança uma última frase carregada de veneno. Aquela frase feita para te desestabilizar. E aí surge a dúvida dentro de você. Respondo, ou deixo passar? Defendo minha honra ou mantenho minha paz? A resposta calada é quando você compreende que nem tudo merece uma resposta verbal. Porque às vezes, responder é voltar para o jogo. É se igualar a quem não está buscando compreensão, mas sim domínio. É alimentar o ciclo que você já decidiu quebrar. Você já teve aquela sensação, depois de uma discussão, de que foi sugado, de que perdeu sua energia, seu foco, sua luz? É porque você respondeu o que não precisava responder. Tentou explicar o que nunca seria compreendido. Tentou provar o que ele fingia não ver. Mas a resposta calada é diferente. Ela não é passividade. Ela é decisão. Ela é ação interna. É o momento em que você diz, sem falar, eu já entendi o jogo e não vou mais jogar. Eu sei quem sou e não preciso mais te convencer disso. Você não tem mais poder sobre a minha reação. A resposta calada é poderosa porque quebra o circuito da manipulação. Porque o narcisista depende do conflito para se sentir vivo. Ele provoca, espera a sua reação e então usa contra você. Mas quando a sua resposta é o silêncio atento, quando você cruza os braços com firmeza emocional, quando você não alimenta a cena, a estrutura emocional dele desaba, ele se confunde, ele se irrita, ele tenta insistir e você permanece firme, inabalável, soberano sobre sua resposta que já foi dada, ainda que em silêncio. Pense em uma cena recente em que você foi injustamente atacado, criticado ou provocado. E agora imagine se, ao invés de responder com palavras, você tivesse respondido com a sua calma. Não é fácil, requer prática, requer treino. Mas a resposta calada é como um músculo da alma. Quanto mais você fortalece, mais paz você preserva. Ela diz, não vou gastar minha voz onde não há escuta. Não vou entregar minha energia a quem não valoriza minha presença. Minha paz não está mais à venda. E sabe qual é o mais importante? A resposta calada não muda o outro, mas ela muda você. Ela te transforma em alguém que escolhe onde e com quem gastar sua energia e luz. Alguém que responde sem precisar provar. Alguém que entendeu que o silêncio muitas vezes é a linguagem da sabedoria. Tática número 4. O silêncio da mudança. Às vezes, o silêncio mais ensurdecedor não é aquele que você oferece ao outro, mas aquele que você oferece à sua versão antiga. É o momento em que você deixa de tentar se explicar, deixa de pedir para ser visto,
Deixa de lutar para que o outro te reconheça e começa finalmente a agir por si mesmo. Esse é o silêncio da mudança. Não é o silêncio da fuga, da desistência ou do medo. É o silêncio do crescimento real. A mudança verdadeira não faz alarde. Ela não precisa ser anunciada. Ela não precisa de aprovação. Ela não precisa ser reconhecida por quem antes te diminuía. A mudança real é silenciosa porque é interna. Ela começa em decisões pequenas, discretas, mas definitivas. Você já passou por isso? Aquela fase em que ninguém entende por que você está mais quieto, mais seletivo, menos disponível para conversas vazias, menos inclinado a justificar cada passo. Essa é a fase onde o narcisista começa a perceber que algo em você se deslocou. Ele sente que não tem mais acesso à sua alma como antes. Não entende por que suas palavras já não doem tanto, porque você não reage como antes, porque você não está mais implorando migalhas emocionais. E é aí que a inquietação começa. O narcisista sente quando a sua energia muda. Ele percebe quando aquela pessoa que antes girava ao redor dele, agora gira ao redor de si mesma. Ele vê o brilho no seu olhar que antes estava apagado. Ele percebe sua ausência, mesmo que você ainda esteja na mesma sala. Porque você mudou por dentro. E isso tem mais impacto do que qualquer discurso que você poderia fazer. Você já se perguntou por que ele sempre subestimou sua força? Porque ele nunca acreditou que você sairia do papel que ele te deu. Mas agora, sem dizer nada, você já não cabe mais naquele molde. O silêncio da mudança é desconcertante para o narcisista, porque o narcisista vive de repetição. Ele se alimenta de padrões, ele se fortalece nos ciclos previsíveis. Mas a mudança quebra o ciclo, desmonta o jogo, apaga o roteiro. E o silêncio da mudança é como uma resposta que diz: eu cresci, e você não tem mais como me alcançar. Você não precisa gritar que está curando. Você não precisa provar que agora enxerga. Você não precisa mostrar para ele que entendeu tudo. Basta continuar andando, porque a verdadeira vitória não está em vencer a discussão. Está em mudar tanto a sua rota que a discussão simplesmente deixa de existir. O silêncio da mudança não busca vingança, ele busca paz. E ele encontra, porque ele nasce de dentro e floresce quando você para de tentar mudar o outro e decide, enfim, se transformar, mudando a si mesmo. Tática número 5. O silêncio interior. De todas as formas de silêncio, talvez essa seja a mais poderosa e também a mais difícil, porque o silêncio interior não se trata de fechar a boca, mas de acalmar o coração. É um silêncio que ninguém vê, mas todos sentem. Você já viveu aquele momento em que por fora tudo parece calmo, mas por dentro há um turbilhão de pensamentos, lembranças, dores, vontades de confrontar, de dizer, de provar, de explicar? Esse barulho interno é o que o narcisista mais deseja manter vivo em você, porque enquanto o seu interior estiver inquieto, enquanto sua mente estiver tentando entender por que ele fez isso, enquanto seu coração ainda busca por aprovação ou justiça, ele ainda te possui. O silêncio interior começa quando você decide não mais lutar com o que já passou. É quando você abandona a necessidade de rever o passado, como se, ao reviver cada detalhe, pudesse mudar o final. É quando você entende que a paz não vem da resposta que nunca chegou, mas da decisão de não precisar mais dela. Quantas vezes você se pegou reescrevendo mentalmente os diálogos? Quantas noites perdeu tentando imaginar o que deveria ter dito, o que poderia ter feito diferente? Quantas vezes pensou: será que ele se arrepende? Será que ele ao menos pensa em mim? Esse é o barulho que te prende. E o silêncio interior é a liberdade que nasce quando você decide fechar essa porta por dentro. Ele não depende de palavras, não exige confronto,
Não precisa de testemunhas. É o momento em que você para de discutir com a ausência. Para de procurar no outro o que você já aprendeu a oferecer a si mesmo. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de presença, da sua presença. Quando você entra nesse estado, o narcisista sente. Não porque você disse algo, mas porque ele não sente mais você vibrando por ele. Seu silêncio interior é o fim da frequência que ele conseguia acessar. É como se, emocionalmente, você tivesse saído da sala. Mesmo que fisicamente ainda estivesse presente, você não se abala mais, você não espera mais, você não questiona mais. Esse silêncio não grita, ele não precisa provar nada, ele apenas é. E isso é insuportável para quem sempre viveu do seu desequilíbrio emocional. Você já percebeu como algumas pessoas só te procuravam quando sabiam que podiam te desestabilizar? Já notou como o narcisista parece se alimentar do seu caos? Quando você entra no silêncio interior, você seca a fonte de alimento dele. Você não está mais disponível emocionalmente. E isso é mais impactante do que qualquer mensagem não respondida. O silêncio interior é a fortaleza de quem se curou. Ele diz: eu ainda lembro, mas não dói. Eu entendi e segui. Eu perdoei e parti. E esse tipo de silêncio não pode ser quebrado de fora para dentro, porque ele nasce do lugar mais poderoso que existe, sua consciência. E quando você chega nesse nível de silêncio, nada, acredite, absolutamente nada, pode te arrastar de volta para o barulho de antes. O filósofo estoico Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E quando compreendemos isso, começamos a perceber que a nossa maior arma não é a reação, mas a escolha de não reagir. Sêneca também escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E Marco Aurélio, imperador e mestre da mente, afirmou: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O silêncio, quando praticado com consciência, não é ausência, é presença plena. É quando deixamos de viver em função do outro e passamos a viver em coerência com o nosso valor, passamos a viver em função de nós mesmos. Cada uma dessas táticas de silêncio é, na verdade, um exercício estoico, uma declaração silenciosa de autonomia, uma escolha corajosa de romper com os ciclos de manipulação sem precisar de plateia ou aplauso. Você não precisa gritar para ser forte, você só precisa decidir não carregar mais o que não é seu. Se você está enfrentando a dor silenciosa de conviver com um narcisista, lembre-se disso. Você não está sozinho e você não está indefeso. O silêncio, quando nasce da lucidez e não da fuga, é um território de liberdade. É onde você volta a respirar. É onde você para de lutar guerras que não são suas. É onde você reencontra a versão de si mesmo que o narcisista tentou apagar. Você não precisa vencer o narcisista, só precisa parar de alimentá-lo. E cada uma dessas táticas é uma forma prática de fazer isso. Por isso, se esse conteúdo falou com você, se em algum momento você se viu nas histórias que eu trouxe aqui, inscreva-se agora no canal. Aqui você vai encontrar semanalmente ferramentas, reflexões e estratégias para reconstruir sua autonomia emocional com base na sabedoria atemporal do estoicismo. Deixe também o seu like para que este vídeo chegue a quem ainda está no ciclo da manipulação e precisa dessa luz. E escreva aqui nos comentários, sem medo, sem vergonha, apenas escreva a seguinte frase: eu escolho o silêncio que me liberta. Porque às vezes tudo o que precisamos é declarar para nós mesmos que a liberdade já começou. Você é mais forte do que imagina. Nos vemos no próximo vídeo.